Boa tarde, galera do primeiro ano médio. Eu estou falando aqui com estudantes, eu estou falando com professores. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quase que falei aula de história, né? Mas nesse formato do novo ensino médio que a gente abraçou, a gente vai falar de história? Vai! Mas a gente vai falar também de geografia, a gente vai falar de sociologia, a gente vai fazer reflexões filosóficas e para acompanhar aqui, para brilhantar a nossa aula, a gente tem uma convidada de pertinho de vocês. Professora da rede, alguém que está aqui trabalhando, compartilhando também esses saberes do novo ensino médio. E é por isso que eu vou apresentar aqui a professora Débora, da Escola Carlos Gomes. Bem-vinda, professora. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde para vocês também. Aí, o pessoal se empolgou. Ganhei umas palmas. Obrigada. Muito bem, gente. E qual que vai ser o tema? Vocês viram na paleta, a gente vai repetir aqui. A gente vai falar da violenta migração humana, judeus e sírios. Aqui os objetivos da aula: apresentar uma exposição analítica de dois fenômenos violentos de deslocamentos humanos, relacionados ao povo judeu e ao povo sírio. Eu volto aqui para Gente, quando a gente fala de migrações, por exemplo, na aula passada, eu falei também de migração aí no contexto de europeus, de japoneses, de pessoas que fizeram aquele fluxo imigratório no final do século XIX até parte do século XX no Brasil. E por mais miserável que era a vida deles na Europa ou no Oriente, do lugar que eles vieram, eles tiveram ainda a opção de escolha, tanto da saída quanto do lugar que os recebeu. A gente vai entrar agora, e na semana que vem a gente vai ficar nisso também, falando desses fenômenos de deslocamentos humanos, mas que foram motivados por razões extremamente violentas e acabaram se caracterizando por tragédias. Tragédias essas que fazem parte do processo, faz parte do nosso processo civilizatório, mitigar, diminuir, acolher e torcer bastante, militar politicamente, para que esses fenômenos tão tristes na história não se repitam no futuro. Do que a gente está falando, professor? A gente está falando aqui da diáspora judaica. Diáspora é a mesma coisa que dispersão, espalhamento, e a gente vai ver historicamente como que rolou a expulsão do povo judaico da chamada Terra Prometida, que hoje é o Estado de Israel, a Judéia, e logo em seguida a gente vai falar do povo sírio, e aí no contexto de refugiados. E a gente vai acabar detalhando um pouquinho de cada um desses fenômenos. Vamos começar então falando da diáspora judaica lá no Império Romano. Professora Débora. Sim. Tudo bem com você? Tô bem, e você? Tudo jóia. Professora Débora, a gente estava aqui conversando. Vou começar com ele. Que rufem os tambores para o Momento Cabeção. Momento Cabeção. A professora Débora, ela fez uma coisa que foi muito legal aqui, eu queria compartilhar com vocês. Ela procurou os centros de mídias justamente para trocar uma ideia na perspectiva de trabalho com o material, com esse formato do novo ensino médio. Não foi isso, professora? Foi. E como que foi a sua sensação aqui no centro de mídias? Como que você sentiu essa ponte? Eu fui muito bem acolhida, né? O professor Alcides me respondeu prontamente quando eu procurei para tentar entender a história, né, nesse novo formato do ensino médio. E ao fazer esse contato, ele me convida, né, para estar aqui, estou aqui eu, né, participando e aprendendo um pouquinho mais. E olha que legal, a professora muitas vezes tinha uma aflição que a gente compreende que é absolutamente normalzona. Poxa, mas como eu vou falar da questão histórica? A questão histórica, ela está presente no tema que a gente está trabalhando. Em vez da gente pegar aquilo e fazê-lo de forma cronológica, engessadinha, amarradinha, a gente vai abrir o leque e vai partir do eixo temático para se apoiar no contexto histórico do qual a gente vai trabalhar simultaneamente. Olha lá, a gente está vendo aqui Império Romano. Vamos lá para a Antiguidade. E eu abri a aula já dizendo para vocês que o povo judeu foi banido
da sua terra originária, da Judéia. Eles foram ali expulsos. E por que que aconteceu essa expulsão? Ali no comecinho do Império Romano, os judeus, por questões religiosas principalmente, acabaram se revoltando contra o Império Romano. Professora Débora. Sim. Cadê aqui? Vamos na geral? Isso. Professora Débora, a gente se lembra que o Império Romano, até o século III, majoritariamente ele era politeísta, não é isso? Sim. Vários deuses. Já os judeus são monoteístas, acreditam em apenas um Deus. Um Deus. E é claro que nós tivemos conflitos aí de ordem religiosa e cultural, do qual, o que aconteceu? Os judeus acabaram reagindo e sofreram uma retaliação profundamente violenta. Eles foram expulsos pelo imperador Vespasiano. E o que rolou a partir daí? Para onde que os judeus foram? A gente não pode esquecer que a Judéia fica ali na região do Mediterrâneo. E eles tinham um destino muito próximo que acabou se consolidando. A maior parte dos judeus acabou se espalhando pela Europa. Alguns foram para o norte da África, outro para a Ásia Menor. Agora, o que eu quero chamar a atenção, vem aqui para quero falar de pertinho com você, de pertinho com você. Gente, o que me chama a atenção, isso eu acho muito louco, eu acho muito legal. Você imaginar que um povo é expulso do seu território e consegue manter a sua cultura. Sendo na Europa, sendo na África, sendo na Ásia Menor, ou depois, num outro contexto, quando eles foram para a América ou para o Brasil, para outras regiões do planeta, o povo judeu carregou consigo as suas tradições, o seu idioma e principalmente seu aspecto religioso. E aí, o componente nacional dos judeus se manteve mesmo com eles perdendo o território. Porque eles perderam o território, mas não deixaram de ser judeus. Vocês estão olhando aqui no LED, olha lá. A gente sabe que uma nação, ela tem como principal característica, as principais características, a religião, as tradições, o idioma, e isso acabou sendo mantido pelo povo judeu. E com uma característica que deixou isso mais forte. O povo judeu, eles têm a ascendência materna, de modo que os casamentos, eles são muito feitos, eles rolam muito entre a própria comunidade. E aí eles mantêm, inclusive, um aspecto étnico bastante próprio dessa cultura. Vamos continuar aqui falando. Da mesma forma que eu aqui consagrei, que eu achei muito legal essa questão da manutenção da nação, da cultura judaica, tem aqui uma questão que é complicada. Olha lá para o LED. O judeu, ele passa a ser visto sempre como um estrangeiro. Porque quando ele não se adapta, por exemplo, ou quando ele tem uma característica cultural muito própria numa terra que não é dele, ele é visto como um estrangeiro. Professora Débora! Oi. Professora Débora tinha falado para mim, eu tô tímida, eu não quero falar muito. Eu falei, coitado, vai falar bastante. Tá comigo, vai ter que falar bastante. Professora Débora, tradicionalmente, a gente costuma acolher ou se afastar daquilo que é estranho, do estrangeiro? É sempre comum, né? Como nós estávamos conversando, culturalmente nós nos afastamos do que é estranho. Sempre o que é diferente é repudiado. Isso. E aí, justamente por isso, o judeu começa a sofrer esse tipo de retaliação. Olha lá no LED. Quando a gente vê a Idade Média e a Idade Moderna, onde a Igreja Católica teve o predomínio cultural sobre a cristandade ocidental, o judeu ele não é cristão. Então ele não faz parte dessa comunidade religiosa. Para piorar talvez a situação, o ideário religioso judaico nem acredita que Cristo seja o Messias da nação deles. E aí os judeus eles começam a ser vistos de uma forma extremamente preconceituosa. Sobrecaem sobre os judeus alguns adjetivos que foram extremamente nocivos para esse povo. Primeira questão do usurário. Vou aqui para um. O judeu, por ser estrangeiro, por não ser cristão, ele não podia ter título de nobreza. Nem poderia herdar terras, ter terras.
Então ele tem que desenvolver outras atividades econômicas para se manter. E uma das principais que ele vai ter é o comércio e a banca, que é o nome medieval das atividades financeiras. A gente sabe que na banca a pessoa vende dinheiro, né, professora? A pessoa não empresta dinheiro, você vende. Você vai no banco, você vai pegar a grana, você vai pagar, é outro dinheiro que você vai deixar ali, porque você comprou um dinheiro. Na Idade Média, os juros é chamado de usura. Então, de uma forma muito pejorativa, a gente está vendo aqui no LED, o judeu é chamado de usurário. Para piorar a situação, no século XIV, teve a peste negra. E, voltei para é muito comum em momentos de pestes, em momentos de pandemia, as pessoas buscarem explicações metafísicas para esses fenômenos. Numa época onde a ciência era muito menos desenvolvida do que hoje, as pessoas achavam que esses fenômenos de catástrofes estavam relacionados a questões religiosas. E aí precisam achar um culpado. Ali na Idade Média, muitos imaginavam que os judeus eram os culpados da peste negra. E aí eles sofreram pogroms, segregação e atrocidades, né? Foram banidos e muitos deles, inclusive, tiveram que ser forçadamente, sofreram uma conversão para a religião católica, são chamados cristãos novos. Momento cabeção! Cadê aqui os rufar? Dei susto na produtora. Momento cabeção, muito bem. Não precisa saber, mas eu vou perguntar. Ai, meu Deus. Se souber, tudo bem. Se não souber, também. Você sabe como que a gente sabe que alguém é cristão novo hoje? Hoje? Como não. A gente sabe que alguém tem antepassados judeus lá atrás e às vezes a pessoa nem sabe. Você sabe como? Não faço ideia. Se ela tiver sobrenome de planta ou de animal. Os oliveiras, Oliveiras, figueiras, leão, coelho, lobo. Porque esses judeus, quando se convertiam, acabavam assumindo sobrenomes sempre ligados a plantas ou animais. Interessante. Muito. Você não tem oliveira? Não. Não é cristão novo? Não, não. Muito Sou bem. velha. Vamos continuar. Boa, gostei. Vamos continuar aqui. Na idade contemporânea, o judeu acabou sofrendo aqui de outras acusações. No século XIX é o momento do nacionalismo. Débora! Sim. Tá vendo onde a história está entrando o tempo todo? Estou Tá. acompanhando. A gente pegou o eixo temático, que é a questão migratória da diáspora, mas a história está transpassando aqui. Quando a gente chega no século XIX, olha lá, câmera 1, né? O nacionalismo é aquele momento onde os países se consolidam como pátrias. O judeu é o estrangeiro. Se ele é o estrangeiro, aquela sensação do medo, né, aquela sensação de ameaça, ela vai se ampliar bastante em relação a ele. Olha aqui no LED. Ele é o sabotador da nação, ele é o agiota do povo, ele é alguém que rouba o Estado. Para piorar a situação, teve uma fake news gigantesca na época, que foi o protocolo dos sábios do Sion. Por que fake? Porque isso aqui não é verdadeiro. Forjaram um plano de dominação judaica sobre os povos europeus ali no século XIX. Para piorar, no contexto do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, o judeu passa a sofrer uma perseguição que, além da questão nacional, entra a questão étnica, já que o nazista se considera de raça superior e o inimigo dele é alguém que poderia ser nocivo à pureza racial do ariano. E a gente sabe que isso terminou de uma forma terrível, considerada a maior atrocidade da história, que foi o Holocausto nazista na Segunda Grande Guerra. Muito bem. Professora! Estou aqui, ouvindo. Passou a timidez? Ainda não. Ainda não, mas já está sorrindo. É de medo. Ah, boa. Eu não sou. Você não está me achando tão estrangeiro, não? Não, não. Ah, então tá. Vamos falar então dos refugiados. Né? Refugiado. A gente está vendo aqui o conceito em vermelho no LED. Se classifica como refugiada toda pessoa que sofre uma perseguição e acaba tendo seus direitos humanos violados em relação à sua religião, à sua etnia. Voltei para Gente, etnia é um conceito bastante amplo. Você pode associar a raça, mas meio aqui entre parênteses, porque depois da descoberta do DNA,
É errado a gente falar em raça, porque existe apenas uma, a raça humana. Tá? Mas quando a gente tem essa associação entre fenótipos de ascendências familiares e cultura, a junção desses dois aspectos, um que tem uma praia mais biológica, outro que tem uma praia mais cultural, a gente tem essa questão étnica. Voltei aqui para o LED, acaba sofrendo também uma perseguição em virtude de seu contexto nacional, por causa de guerras, ou porque fazem parte de algum grupo político. Professora Débora, quantos refugiados nós temos no mundo, segundo a ONU, nesse ano? Neste ano, peraí. Aqui, ó, tá aqui no LED. 82,5 milhões em 2021, nossa. Pois é, gente, muita gente que acabou, por esses fenômenos que eu descrevi aqui, tendo que partir tanto internamente, é bom que se diga isso, há refugiados internos e há refugiados externos. Os internos, eles têm que sair da região, do país em que eles estão e ir para outra região, tá? Justamente por causa dessas perseguições. E, sob determinados contextos, eles precisam sair, inclusive, do próprio país. E a gente não pode esquecer, a gente está vendo aqui no LED, mais da metade desses refugiados são crianças. Tá? Gente que tem muito menor capacidade de se defender, gente que tem muito maior dependência e gente que pode carregar durante a vida uma sequela muito mais profunda, muito mais dolorida por causa desse fenômeno. É algo extremamente triste e quem acompanha o jornalismo internacional deve ver com frequência, né? A quantidade de pessoas que são vítimas de perseguição, principalmente na questão da guerra. É nessa pegada, então, que a gente está falando do drama sírio. 5,6 milhões de refugiados externos. Quando que começa esse drama na Síria? Gente, eu estou aqui num contexto bastante contemporâneo, tá? Já pós-mundo globalizado, que alguns pensadores chamam aqui o ano de 2021. A professora estava falando comigo, a Débora, voltei aqui, na geral. Mais um momento cabeção, Estou inspirado hoje, mais uma vez. Você lembra que você falou para mim da Primavera Árabe? Sim. Pois é. Olha aqui a Primavera Árabe acontecendo. A Primavera Árabe, a professora estava conversando comigo, foi aquele fenômeno histórico onde várias populações islâmicas começam a se revoltar contra ditadores, né, contra líderes locais. E é nesse esquema que começa uma guerra civil lá na Síria, em 2011. E se vocês estão vendo aí as reticências, é porque essa guerra civil ainda não acabou. Essa guerra civil devastou o país. Para piorar a situação, venho aqui para na época o presidente Trump apoiou as pessoas que queriam expulsar o ditador sírio. Já a Rússia apoiou a família Assad, que governa o país em esquema ditatorial. E aí o país ficou dividido, rachado. Guerra civil, para quem não tem uma ideia, ela é muito mais fratricida, ela é muito mais violenta, ela é muito mais sanguinária do que uma guerra com o povo estrangeiro. Olha que loucura, porque é vizinho matando vizinho. Para piorar essa situação, voltei aqui para o LED, do sul da região, ali da fronteira do Iraque, veio o Estado Islâmico, extremamente intolerante e barbarizando o povo sírio. E aí, isso resulta num grande fluxo de migração forçada dos sírios. Inclusive, a gente não pode esquecer, deixa eu aqui perguntar para a professora, é tudo improvisado aqui, viu? É raiz. Professora, a senhora lembra de uma reportagem onde mostrava um garotinho que foi morto? Na praia. Na praia? Sim. Uma coisa horrível que aconteceu alguns anos atrás. Uma cena que ficou em todos os veículos de internet, nos jornais. Sim. Isso, e o pessoal na praia resgatando o corpo, né? Nossa, essa foi uma das cenas que não tem como você ficar alheio, não tem como você ignorar esse drama. Porque quando as pessoas viram aquele garotinho, muita gente imaginou, poxa, podia ser minha família. Sim. Ou eu tenho filhos dessa idade. Não é algo que qualquer pessoa sensível e civilizada não consegue ignorar. O destino da maioria dos sírios acaba sendo a Europa, porque é só cruzar o mar Mediterrâneo. E a principal porta de entrada para a Europa é o sul do leste europeu,
ali a região da Albânia, né, da Croácia, a Itália também. E aí acontece um fenômeno muito complicado, né? Porque, voltei aqui para um. A gente vive uma realidade muito dicotômica que eu vou trabalhar, inclusive, na próxima aula. Na mesma praia em que o mundo se globaliza, o mundo também se fecha. A Europa, ela tem o condomínio dela, a chamada Eurolândia. E para manter o IDH alto dos países que estão ali, ela que se fecha. É a mesma Europa que barbarizou e explorou o Oriente Médio. É a mesma Europa que tirou recursos, riquezas e escravizou pessoas na África. É a mesma Europa hoje que, na maioria das vezes, dá as costas a um drama que, de um jeito ou de outro, ela sempre esteve envolvido como uma protagonista de alguém que provoca essa violência. E aí, olha o que acontece. Esses refugiados, quando chegam na Europa, eles vão passar por uma espécie de triagem. Você já chegou a ver isso, Débora? Da escolha, né? De como eles passam. Tem toda uma política para que você consiga entrar como refugiado. E até aqui no Brasil, por exemplo, eu estava vendo que a espera chega a ser de 2 anos para você conseguir. E na Europa, eles ficam praticamente encercadinhos, né? Tem muitos filmes e muitas séries que abordam já isso. E aí o pessoal fica ali como se fosse um campo de concentração. E na Grécia, eles ficavam nas arenas, se eu não me engano. Isso. Né? Fechados. E aí eles têm um status muito complicado, porque eles não são mais sírios, porque eles saíram da Síria, mas também eles não são mais italianos, ou não são mais gregos, porque eles não conseguem ainda ter o passaporte e a documentação do país que eles estão se deslocando. E para piorar a situação, olha lá, eles são vítimas de xenofobia. Professora, explica aqui para a galera o que é xenofobia. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, né? E é importante isso que o professor falou, porque quando eles estão em estado de refugiados sem ser aceitos, eles não têm nem o direito de trabalhar. Então você fica lá como uma pessoa que não é acolhida, né? Então ele é um estranho, ele causa aversão, o medo de encontrar, de tomar o trabalho, né? O medo da mistura da cultura, de perder a essência, principalmente na Europa. Então vai trazer essa aversão e eles ficam deslocados, sem nenhuma assistência. Muito bem lembrado pela professora, inclusive, não é exatamente a pauta da aula, mas a gente pode fazer essa ponte, porque nesse modelo os horizontes ficam abertos, eu já comentei isso. Na Europa é muito comum separarem as famílias. Eles colocam ali no mesmo campo, de um lado, pais, do outro, os filhos. A gente viu o exemplo norte-americano, estadunidense, que aconteceu há pouco tempo, onde as famílias eram separadas, mas elas eram separadas territorialmente. Nossa. Dos pais e das mães, né? Eu fico imaginando o impacto que deve ser para esses pais, para essas mães e principalmente para as crianças, né? Serem retirados aí do núcleo familiar e, como apátridas, serem colocados num lugar completamente distinto à espera de algo que eles nem têm a perspectiva de como e de quando vai acontecer. É algo muito triste. Muito bem, a gente falou então dessa questão da xenofobia, a Débora trouxe pra gente, muito legal. A questão da migração clandestina, que ocasiona essas tragédias humanitárias. E olha lá, pra gente passar o LED, esse drama dos refugiados acabou pilhando, acabou aumentando o apelo de alguns partidos de extrema direita, que fazem uma militância política condenando o refugiado e ganhando votos com o discurso xenófobo, principalmente alicerçado em cima da crise de empregos. Como se o refugiado fosse destruir aquele modelo de vida do condomínio europeu do qual eu falei para vocês. Brasil! Chegamos ao Brasil. Temos aqui 4 mil, quase 4 mil acolhidos em 2021 e alguns dados são bem interessantes quando a gente fala do povo sírio contemporâneo. Eu estou falando contemporâneo porque a gente recebe sírio-libaneses desde a época do Império Turco, no começo do século XX. E a comunidade sírio-libanesa mandou super bem no Brasil. A gente não pode esquecer que um dos maiores complexos hospitalares em tecnologia, de medicina, é sírio-libanês, né? E essa cultura se agregou de uma forma muito bonita à cultura brasileira. Olha lá, a média de escolaridade é superior à média dos brasileiros. A maior parte dos sírios hoje estão na Zona Leste, olha lá, na Zona Leste, no bairro do Brás, do Belém, no centro, no Pari e na Moca.
Eu vou aqui até comentar com vocês, há pouco tempo atrás eu tive ali no Paris e acabei comendo um belo do shawarma, né? Porque boa parte da comunidade síria trabalha com culinária étnica. Tem alguns slides aqui que falam um pouco sobre o Estatuto do Refugiado, etc. Queria me despedir de vocês. Professora Débora, dá um tchau pra galera. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Muito bacana. Não se esqueçam de avaliar a aula. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Esse sábado, meio-dia, a gente vai ter o programa Atualidades, do qual eu participo. É muito legal para professor, para aluno e até para família. Eu conto com a audiência de vocês. Sábado agora, meio-dia, eu espero que vocês curtam. Do fundo do coração, uma boa tarde, beijão, valeu, até quarta que vem. Tchau, galera!